Olá, turma! Vamos para a nossa segunda aula de hoje. Então, na nossa segunda aula de hoje, nós vamos trabalhar com a hora do estudo, né? Então, na hora do estudo, nós sabemos que são questões que caem em vestibular, são questões que são, assim, voltadas ao nosso trabalho, ao nosso estudo, né? Dos conteúdos abordados durante as aulas. Então, assim, à medida que a gente for resolvendo os exercícios, eu vou relembrando alguns conteúdos com vocês, tá? Então, ali na questão número 1, nós temos: leia o poema de Francisco Otaviano, Ilusões da Vida. Quem passou pela vida em branca nuvem e em plácido repouso adormeceu? Quem não sentiu o frio da desgraça? Quem passou pela vida e não sofreu? Foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida, não viveu. Então, gente, esse poema, por que ele se encaixa na estética romântica, né? A gente vai ver o que ele tem de características, né? Vamos ver a letra A. Sugere que o leitor, para ser feliz, viva alienado. Ele não está falando sobre alienação. O alienado é o parnasianismo, né? Que é uma escola literária que a gente vai ver bem pra frente. Então, ele não é alienado. Ele sabe da sua posição no mundo. Ele acaba mostrando que viver é importante. São explícitas as referências a alguns cânones do catolicismo. Não fala nada sobre isso no texto, né? A gente viu ali, não aparece nenhuma indicação disso. C. Expõe problemas sociais que afetam a sociedade. Também não fala sobre problema social. Quem vai falar sobre problema social é o realismo e o naturalismo, que é a próxima escola literária, tá? D. Nele se percebe a vassalagem amorosa, né? Será que existe aqui nesse texto uma submissão do homem em relação à mulher? Também não, né? Mas, então, qual é a resposta? Seria a letra E, ó. Sugere que é importante viver de forma intensa, profundas experiências da existência humana. Então, ele diz, ó, quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro do homem, não foi homem. Só passou pela vida, não viveu. Então, ele relata essa importância de viver, tá? Então, essa é a resposta da número 1. A letra E, né? As outras vocês viram por que não. Vocês podem ir anotando do ladinho, gente, por que não é a questão, tá? É importante fazer isso porque ao mesmo tempo, quando vocês fazem isso, vocês já estão estudando, né? Identificar o porquê de não estar correto, tá? 2. A literatura romântica é conhecida por representar as doenças da alma. O poeta romântico não tenta controlar, esconder seus sentimentos como fazia o poeta clássico. Ao contrário, ele confessa seus conflitos mais íntimos. Por isso, predominam no romantismo o desespero, a aflição, a instabilidade, a sensação de desamparo que leva a maioria dos poetas a pensar na morte, como acontece no fragmento do poema Mocidade em Morte, de Castro Alves. Tá? Então, nós vamos ver um pouquinho sobre isso, o que ele está pedindo ali. E eu sei que vou morrer, dentro em meu peito um mal terrível me devora a vida, triste aversos. Essa palavrinha ali, aversos, Jesus o teria amaldiçoado, condenado a vagar pelo mundo sem nunca morrer. Tá? Essa é a tradução dessa palavrinha ali. Que no fim da estrada só tem por braços uma cruz erguida. Só o cipreste, que ainda mesmo florido, sombra da morte no ramal encerra. Vivo, que vaga sobre o chão da morte, morto, entre os vivos a vagar na terra. Então ele diz qual é o estado sentimental do sujeito lírico nessa estrofe. Qual seria esse estado sentimental, né? Ele diz que ele sente-se próximo da morte por causa dos males causados por uma grave doença física, né? Será que seria essa? Não, né, gente? Ele fala que tem algo que corrói ele por dentro. Mas o que é? É uma tristeza grande que ele sente, né? Deseja a morte, pois na eternidade seria capaz de encontrar a paz de espírito. Em nenhum momento ele fala que a morte vai trazer isso. Ele só diz que ele vive, ele vaga e ele está próximo da morte. Então, a letra certa qual seria? A letra C, ó. Sente muito próximo da morte devido à tristeza, ó, aquilo que eu falei para vocês, profunda que ele devora a alma. A D, sente-se totalmente morto. Não, ele ainda não está morto.
né? Ele ainda sabe que ele tem um resquício de vida. Sente-se muito próximo da morte, pois não é capaz de lutar pela sua vida. Ele é capaz, ele luta, ele vaga, ele tenta, mas ele não consegue. Aí nós temos a número 3 ali. Né? Leia o fragmento do poema apresentado a seguir. Spleen e charutos, solidão. As árvores prateiam-se na praia, qual de uma fada os mágicos retiros. Ó lua, as doces brisas que sussurram, coam dos lábios teus como suspiro. Falando ao coração que nota aérea, deste céu, destas águas, se desata? Canta assim algum gênio adormecido, das ondas moças no lençol de prata? Minha alma tenebrosa se entristece, é muda como sala mortuária. Deito-me só e triste, sem ter fome, vejo na mesa a ceia solitária. Ó lua bela dos amores, se tu és moça e tens um peito amigo, não me deixes assim dormir solteiro, à meia-noite vem ceiar comigo. Tá? Então, o que esse texto está trazendo para a gente? Então, algo importante que acontece na estética romântica é a adjetivação. Né? O que essa adjetivação permite ao eu lírico? O que ela quer que o eu lírico faça? Ela mostra o quê? A sua individualidade, certo? Por quê? Porque essa individualidade ela é expressa pelo estado de espírito que cada um tem, que cada um vive. Intensificar a tristeza, não, né? Por quê? Porque ele quer mostrar que o estado de espírito dele é tão demarcado que ele acaba mandando na individualidade dele, né? Ele fala detalhar intenções amorosas, nomeando sentimentos, não nomeia sentimentos. Descrever coisas circundantes, coisas que estão à sua volta, também não. Revelar um sentimento platônico, enumerado pelas qualidades da amada. Não é platônico porque ele pede para ela que ela vá cear com ele. Então é a letra B de bola. Na número 4, nós temos ali um pequeno texto do Cacaso. O Cacaso é um autor da literatura contemporânea e ele diz: o meu amor e eu nascemos um para o outro, agora só falta quem nos apresente. Então, bem simplesinho, né? Um textinho ali. E ele traz assim, o nome do texto é Happy End, né? Happy End, final feliz, no inglês. Faz uso de um lugar comum nos filmes de amor. Então, quem gosta de filme de amor sabe que sempre vai ter um clichêzinho lá, né? Eles sofrem, mas no final eles ficam juntos, geralmente. Quando um não morre, né? Quando acontece. Constrói-se na relação entre desejo e realidade. E pode ser considerado uma paródia de certo imaginário romântico. Justifique a afirmativa levando em conta elementos textuais. Como que eu posso encontrar, gente? A imagem do amor como um sinônimo de completude, né? Isso que ele traz ali nos dois primeiros versos. Só que no terceiro verso ele rompe com essa ideia. Por quê? Porque ele traz um dado real. Eles ainda não foram apresentados, tá? Então, gente, para a gente resolver as questões de 5 a 8, eu preciso que vocês pausem o vídeo e façam a leitura do texto que se encontra na página 25, tá? Então, vou esperar, pausem o vídeo, vamos lá, façam a leitura e a gente vai passar para as questões daí para vocês compreenderem as questões. Então, vamos lá. 5. Nessa passagem do romance, o narrador faz referência ao tempo por meio de duas maneiras diferentes. A que tempo cada um dos parágrafos está relacionado? Então, gente, quando nós temos ali o texto, vocês puderam observar, né, que nós temos dois tipos de tempo ali. O primeiro parágrafo, ele traz o tempo de ficção. Por quê? Porque ele imagina a cena que está ocorrendo e foi criada pelo escritor. Então, no primeiro parágrafo, o tempo é de ficção. Já no segundo, nós temos um tempo histórico. Por que é um tempo histórico? Porque ele cita eventos que aconteceram e envolveram as batalhas das tropas napoleônicas, né? Então, é importante a gente saber essa parte. Na 6. Releia os dois trechos destacados. 1. No princípio do mês de abril de 1813, houve um domingo cuja manhã prometia um desses dias radiosos em que
Os parisienses veem pela primeira vez no ano as ruas sem lama e o céu sem nuvens. E o trecho 2. Esse domingo era o 13º do ano, de 1813. Qual das referências temporais apresenta exatidão? Que elemento o narrador utiliza para tornar essa passagem da história precisa? Então, gente, vejam. Quando seria a passagem 2 aqui. Por quê? Porque quando o autor utilizou o artigo definido o, que aparece aqui, tá? Ele acaba definindo o período que aconteceu o momento. Então, nós temos, por que o nome é artigo definido? Porque ele define o momento em que a ação aconteceu ali, né? Em relação ao substantivo. Já no primeiro, ele aparece o 1. Ó, eu já grifei 1 propositalmente. Por quê? Porque o artigo indefinido, ele não está precisando, né, um momento da história, dessa passagem, certo? Então, mesmo que tenha a data ali, mas não sabe o dia certo, né, que aconteceu. Ali ele já falou que era domingo, o 13º domingo do ano, de 1813, então ele especificou bem. 7. Pela descrição dos personagens no primeiro parágrafo, como é possível caracterizá-los no que diz respeito à classe social a que pertence? Então, gente, vocês leram o texto, vocês perceberam que seria o quê? Seria uma classe social mais abastada. Por quê? Porque eles têm o lacaio, né, o vestido da menina, que são indicações ali que a gente pode dizer que eles pertencem a uma classe social mais abastada. Os cavalos potentes da carruagem, porque naquela época, se fosse um cavalo potente era caro, e se era caro era só gente que tinha dinheiro e podia comprar. E assim, esses itens eles podem indicar algum prestígio econômico em relação aos autores. A questão 8. Observe o modo como o narrador conta sobre os feitos de Napoleão Bonaparte e escolha uma das alternativas abaixo, a que melhor analisa a posição do narrador diante dos fatos, né, desses fatos que envolvem as guerras napoleônicas, e justifique a sua escolha. Então, gente, ó, nós temos o primeiro. O narrador fala da campanha de Napoleão na conquista dos territórios europeus de maneira distanciada, sem demonstrar seu ponto de vista. Será que é isso, gente? Não, né? Ele não tá de forma distanciada, porque ele viu, ele observou, né? Ele se envolveu na história. Então, a 2. Há um nítido envolvimento do narrador ao contar os feitos de Napoleão, tanto nas batalhas que venceu, quanto aquelas as quais não obteve êxito. Essa é a questão, né, gente? Por quê? Porque ele queria mostrar algo com que os franceses deveriam se orgulhar. E isso seria, né, essa participação na guerra. Aí ele também fala na 3, ó, nota-se uma postura crítica do narrador. Ele não traz essa postura crítica, ele apenas conta o que ele observou. Tá? Na 9, nós temos ali uma imagem, né? E essa imagem, ela pede para você marcar as questões que estão corretas por meio dela. Então aqui, gente, a forma como as pessoas estão ali está indicando o quê? Que o cavalo está tentando fugir e eles estão tentando segurá-lo, tá? Então nós vamos ver o que está pedindo lá para a gente poder analisar essa imagem. O tema da dominação do cavalo se remete a um confronto típico do romantismo, o domínio da força irracional da natureza pelo homem. Então podemos dizer que essa questão é correta, porque ao mesmo tempo que a pessoa ama, ela não se responsabiliza mais pelos seus sentimentos, ele luta o tempo inteiro contra essa força que é tão forte. Contra, não sei, contra ou a favor, depende. Segundo, a paisagem na tela pode ser observada de forma nítida. Apresenta marcas de uma paisagem campestre, com montanhas e uma ampla área em que os homens tentam dominar o cavalo. Também tá certa, né, gente? A gente consegue ver claramente isso. Atrás ali nós temos as montanhas, o cavalo tentando fugir, os homens tentando segurá-lo. O campo, tal como foi composto, apresenta características da arte neoclássica. Não, já está errada, por quê? Por causa das cores, por causa da forma que o campo aparece, quase a gente não vê grama, né? Campo aberto, que eles falam, né? Então, no neoclassicismo, as cores eram diferentes, né? A mudança desse ambiente. A resistência animal pode ser vista como uma metáfora da luta pela liberdade.
Pode, né, gente? Claro, por quê? Porque quando ele se desvencilhar das mãos das pessoas, ele vai ganhar liberdade, né? Próximo. O uso das linhas na composição da cena reforça uma sensação no leitor de que a tela não há movimento na imagem. Falso, há movimento na imagem. Aqui ele fala que não, mas há. Há um contraste entre a paisagem calma e a agitação da cena de domínio do animal, explicitando um confronto próprio do romantismo entre razão, que é o domínio, e emoção, que é a insubordinação do cavalo. Também está correta. 10. Considere essas afirmações sobre o romantismo. As primeiras manifestações caracterizam-se pela reafirmação da razão como um pressuposto da criação artística. Falso, porque eles não trabalham com a razão, eles trabalham com a emoção. Então, essa questão está falsa. 2. Muitas poesias do romantismo apresentavam uma visão negativa, desiludida, tediosa da existência. Essa sim é verdadeira. A poesia romântica inglesa, em sua origem, resgatou as tradições literárias populares. Também está correta, a gente observou, né, quando a gente viu a parte do romantismo, lá, do inglês. Então, a questão 2 e 3 que estão corretas. Então, pessoal, esse textinho também, né, eu quero que vocês pausem, leiam-no. É bem legal, é do Alan Poe também, que a gente já viu ele na aula passada um pouquinho. Então, ali nós temos o quê? Nós temos a questão 11. Esse texto apresenta as seguintes características ultrarromânticas. Ultrarromântica, morrer por amor, desilusão, tristeza, mistério, subjetivismo, né? Várias coisas. Então, qual delas melhor se encaixa nas características ultrarromânticas? Seria a letra B, ó, subjetivismo e mistério. Aqui ele fala egocentrismo, não tem egocentrismo. Desilusão e idealização da infância, isso aqui também não traz, ele geralmente não é uma idealização, é um retorno à infância. Exaltação da morte, do tédio, também não, né? Não exalta a morte, ele usa a morte como uma fuga. Dúvida e exaltação do estado, exaltação no estado de pureza, a dúvida não, tá? Então, a letra B. Pode-se dizer que a descrição da natureza presente no trecho lido. O que essa descrição faz, gente? Ela corresponde aos modos e sentimentos, sensações vivenciados pelo leitor. Então, seria a letra E a resposta. Por que a letra A não é? Ó, revela um mundo harmonizado, né, que a presença humana se torna parte de um universo estável e sublime. Mostra o mundo como um reflexo de um narrador confuso, né? Em crise com seus valores, não traz isso. Serve para distrair o leitor, desviando a atenção dos problemas sociais. Não se fala em problemas sociais no romantismo. É o apogeu de uma crise existencial vivida pelo narrador, que não se vê parte do mundo que o cerca. Também não, né? Então, a gente tem que pensar assim, embora algumas características aqui elas sejam referentes ao romantismo, nem todas elas se encaixam no texto, no trecho lido, tá? Aí na 13 ele pede assim: releia o trecho, tudo na vizinhança imediata do navio é a treva da eterna noite e o caos da água sem espuma. Em que medida a realidade aqui apresentada difere da natureza descrita segundo os ideais da objetividade do neoclassicismo Arcade? Então, gente, aonde que eu posso encontrar isso, né? Aonde? Em que momentos? Né? A gente pode pensar nisso em relação a essa parte. Ele quer que você indique qual é a objetividade clássica Arcade ali presente no texto. Então, assim, a gente pode pensar o quê? Que nessa questão, a realidade, nesse parágrafo, no caso, a realidade ela acompanha as inseguranças, os medos do narrador, sendo, portanto, uma expressão artística subjetiva e não objetiva, como era típico lá na arte neoclássica, tá? D14. Em sua opinião, qual das obras mais se associa à descrição da tempestade e da oscilação da embarcação descrita no texto? Justifique sua resposta compondo um breve parágrafo que contém os principais argumentos. Gente, nós temos o quê? Nós temos as duas imagens. Nós podemos caracterizar as duas imagens,
certo? Não precisa ser nenhuma, uma ou outra, porque elas são muito parecidas, né? Ambas trabalham com a fúria do mar, né? A gente pode utilizar ali esse finalzinho aqui do texto, ó, os círculos rapidamente se apequenam, né? Garras de turbilhão também, que aparece ali, clamores e trovões do oceano, tudo isso a gente pode pensar. Então, vocês vão construir aí um parágrafozinho falando sobre essas duas imagens, tá? E a próxima questão é lá da página 28, ó, novamente nós temos um trecho da obra Orgulho e Preconceito, né, que já falamos sobre isso nas aulas anteriores, já vimos na aula passada também que é importante, vocês já fizeram a leitura, então também pausem o vídeo, façam a leitura desse textinho ali. Então, gente, ele diz assim na questão 15, ó, releia o trecho. Não posso determinar a hora ou o lugar, o olhar, as palavras em que tudo se baseou. Foi há muito tempo. Eu já estava a meio caminho antes de compreender que já tinha começado. De que modo a descrição do processo amoroso, nessa passagem, cria uma oposição ao racionalismo que veio antes do romantismo? Então, o que eu posso dizer dessa questão, gente? Esse processo amoroso que é relatado ali, ele foge ao controle racional, pois antes que possa ser compreendido, ele já teve seu início. Então, ela não sabe determinar a hora exata que aconteceu. Quando ela viu, já tinha acontecido. Então, isso foge ao racionalismo, o uso da razão que lá no arcadismo era trabalhado, tá? Na 14. A explicação dada por Elizabeth sobre o porquê, como Darcy se apaixona por ela, apresenta um elemento que não é comum ao discurso amoroso. Todas as mulheres eram corteses. Demais, somente para conquistar sua aprovação. Seleciona a hipótese interpretativa que melhor relaciona essa passagem da história do romance às condições sociais em que ele foi escrito. Então, gente, ele pede para você selecionar uma das hipóteses que mostre essa passagem da história do romance e as condições sociais em que ele foi escrito. E nós temos ali a letra A. O romance produz um procedimento da sociedade burguesa, que é a adulação dos mais ricos e poderosos por parte dos interessados em obter vantagens nesse jogo amoroso. Seria essa. Lembram que eu falei para vocês no início que as famílias elas procuravam as pessoas com mais posses para que as filhas possam casar, né? Porque elas não têm esse direito depois e tal. Por que a letra B não é? Vamos ver. Na fala de Elizabeth, há um rancor em ter sido ela preferida, deixada em segundo plano por Darcy em várias ocasiões passadas, né? Não tem esse rancor, ela não mostra isso, né? Pode até ser que ela sinta, mas não que ela demonstre. Darcy chama atenção para a vivacidade de espírito de Elizabeth. Ele certamente quer dizer, apesar da vinda de uma família com menos posses, ela merece fazer parte das esferas sociais, né? Então, não é bem por isso, né, que ele gosta dessa vivacidade que ela tem, mas não só porque ela é rica que ela é pobre, ela não é pobre, na verdade, que ela tem um estilo de vida um pouco menos do que ele, que ela merecia isso por sua vivacidade. Daí a outra, ao recusar ser demasiadamente cortês com Darcy, Elizabeth pode demonstrar sua revolta diante dos padrões sociais da Inglaterra no século XIX. Fato que chamou a atenção do rapaz como uma atitude inusitada e diferente da esperada pela maioria, né? Também não significa isso lá no texto. Elizabeth é uma típica heroína romântica, na medida em que ela apresenta um comportamento de busca por aquilo que considera ser seu de direito. Então, assim, gente, como eu já falei várias vezes para vocês, a interpretação de um texto, você precisa ter muito cuidado, porque se eu for observar, todas as questões poderiam estar corretas, mas qual delas se encaixa em relação ao texto? Qual delas está de acordo com o que o texto está pedindo, certo? Então, seria a letra A. Beleza, gente? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.